Olá, pessoal. Bem-vindos à quinta edição do Planetário Café, um espaço de bate-papo informal que o Planetário do Rio apresenta quinzenalmente. Em cada edição, um especialista convidado apresenta um tema ligado à astronomia, respondendo às perguntas de astrônomos do planetário. Na bancada de hoje, fazendo as perguntas, temos os astrônomos Jorge Marcelino, Flávia Pedrosa e eu, Paulo Pereira. O nosso convidado de hoje é o astrônomo Wayland Souza Cruz, que falará sobre acessibilidade e mediação no Museu do Universo. Wayland possui graduação em astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduação em divulgação da ciência, da tecnologia e da saúde pela Fiocruz. Desde 2004, é astrônomo da Fundação Planetário. Tem experiência na área de divulgação científica, com ênfase em museus e centros de ciências. É coordenador da equipe de mediadores do Museu do Universo. Participa do grupo de pesquisa OMCCIT, Observatório de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia, que realiza estudos sobre a divulgação da ciência e a sociedade. Faz parte também do Conselho Fiscal da ABCMC, Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, para o mandato 2019-2021. Wayland, obrigado por aceitar o convite. Gostaria de começar pedindo que você explicasse para a gente e para o pessoal que está nos escutando agora, né, o que é acessibilidade. Bom dia, gente. Na verdade, é boa noite na hora que vai ao ar, é boa noite, né? Ao nosso Planetário Café. Isso é só um detalhe. Oi? Isso é só um detalhe. Então, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. A gente está falando de um tema que é bastante importante e que, às vezes, ele é negligenciado pelas instituições, que é a questão da acessibilidade. E já que a gente está falando de acessibilidade, a gente está transmitindo isso pela internet, eu acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa para tornar esse nosso bate-papo o mais acessível possível. Então, eu queria propor para a gente fazer uma autodescrição de como nós somos, para quem está apenas escutando o nosso bate-papo, possa saber um pouquinho mais, ter uma impressão um pouco da nossa fisionomia. Na verdade, essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, fazendo essa autodescrição num vídeo assim. Então, eu vou tentar falar como eu sou, né? Eu sou um homem branco, uso barba, não sou tão alto nem tão baixo. Estou com uma camisa cinza embaixo, eu tenho uma blusa escrito inclusão, inclusão não é opinião, é um direito meu e seu. Esse é de um grupo que a gente tem que faz acolhimento aí do Rio de Janeiro, né? Eu estou falando aqui de Niterói, das pessoas que recebem a notícia que nasceu uma criança com síndrome de Down, então eles fazem acolhimento dos pais. Eu participo desse grupo. Então, essa é a minha descrição, tá bom? Eu participo desse grupo porque eu sou pai da Isadora, a Isadora tem síndrome de Down, então eu acabo participando dos grupos, tanto no Rio quanto aqui em Niterói. Em Niterói a gente tem o HitDAO, que se chama. Tá? Eu posso passar a palavra agora para quem quiser seguir essa autodescrição. Sou a Flávia, sou astrônoma do Planetário. Eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos, tenho uma estatura mediana também para as mulheres, né? Tenho 1,65 m, uso óculos, uso aparelho nos dentes. Meu nome é Jorge Marcelino, eu sou branco, homem, 1,75 m, calvo, né? E estou aqui para aprender um pouco mais sobre esse tema. Sou Paulo Pereira, sou astrônomo do Planetário, né? E eu tenho cabelo, ao contrário do Jorge, tá? Tenho bastante cabelo, sou
Tem o Barba também, mas é temporário. Em breve ela deve sumir. Assim, pele clara. Não sei se eu me considero exatamente pele totalmente branca. Acho que eu tenho aí uma tendência, uma coisa mais, sei lá, parda, enfim. 1,71 m, uma estatura mediana também. E confesso que não entendo muito dessa área, né, e acho que estamos aqui para aprender sempre, em qualquer ocasião, e espero aprender bastante hoje também. Podemos, então, começar, e vou repetir a pergunta, então, para o Aylan. Ok. Explicar para a gente, por gentileza, e para o público que está nos escutando e nos vendo também, o que é acessibilidade. Bom, acessibilidade é um termo que é bastante usado para você designar um local. Então, para um local ser acessível, ele tem que ter uma condição que consiga abrigar qualquer pessoa que queira acessá-lo, tá? Então, a pessoa tem que se sentir bem ao acessar esse lugar, ela tem que poder usufruir desse lugar de maneira segura, e com autonomia, que é bastante importante, né? A autonomia da pessoa, poder fazer qualquer coisa que esse ambiente proporciona. E a gente está falando de ambientes como museus, né? Então ela tem que se sentir à vontade dentro de um museu, que possa ir nesse museu. E aí a acessibilidade vai começar desde quando ele sai de casa, né? Então, a acessibilidade, ela tem vários tipos de acessibilidade, mas a gente acaba falando mais sobre as barreiras que impedem a acessibilidade. Aí tem uma definição de acessibilidade. Eu vou tentar fazer uma descrição de que está nos slides, tá bom? Para as pessoas verem. Então, esse primeiro slide tem a figura da acessibilidade, né? O símbolo da acessibilidade. E aí está escrito que a acessibilidade seria uma condição para a utilização de qualquer espaço por qualquer pessoa e que ela possa usufruir do mesmo com total segurança, autonomia e acesso a todos os ambientes. Isso aí foi uma definição, tá embaixo tem um autor dessa definição, Binzevli, e ela escreveu isso num projeto de extensão e elaboração de dissertação, lá de Santa Catarina. Então, essa é uma definição de acessibilidade que eu gostei bem que está falando sobre isso. Mas quando a gente fala de acessibilidade, existem vários tipos de acessibilidade, e aí a gente vai perceber que quando a gente quer dar ênfase a alguma coisa nessa área, a gente acaba mudando os termos. Vocês vão ver que esse termo de acessibilidade é bastante mutável, né? Qual o problema da acessibilidade? São justamente as barreiras que a gente podia falar em acessibilidade de vários tipos, mas para dar mais ênfase, eu acho que as pessoas preferiram falar sobre as barreiras que impedem a acessibilidade. E essa questão das barreiras é tão importante que ela foi colocada na Lei Brasileira de Inclusão. E aí, nesse segundo slide, na parte de cima, a gente tem uma figura, um desenho, né, de pessoas com deficiência, e embaixo falando sobre o que é essa lei, né? O que fala nessa lei sobre as barreiras. Pode avançar o próximo? Então, ao invés de a gente falar de acessibilidade urbanística, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade nos transportes, a gente acaba falando das barreiras, que eu acho que dá mais ênfase, na minha opinião, a essas condições. A gente falar dos problemas. E aí, essas questões das barreiras, elas estão lá na Lei Brasileira de Inclusão. São 6 barreiras que eles consideram entraves para uma acessibilidade plena, né? Então você tem, e aí a gente assim, as barreiras que impedem a acessibilidade, ela não atinge somente as pessoas que têm alguma deficiência, né? Ela pode atingir muitas outras pessoas, a quase todo mundo. Então, a barreira urbanística. E aí a gente vê, quando a gente sai na rua, as calçadas do jeito que estão. Então, assim, isso é muito ruim para uma pessoa cadeirante,
mas também é muito ruim, por exemplo, para uma pessoa que esteja com um carrinho de bebê, andar numa calçada totalmente desnivelada, com buracos. Você tem as barreiras arquitetônicas, e aí a gente não, acaba não visualizando muito isso, mas para uma pessoa que tem deficiência, entrar no banheiro, às vezes, pode ser uma dificuldade imensa, né? Porque o banheiro não pode estar preparado para receber uma pessoa com deficiência. Barreira nos transportes, e acho que todo mundo sofre com isso, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Barreira nas comunicações. Então, a gente hoje aqui a gente está fazendo esse bate-papo, mas a gente está vendo que a gente tem uma barreira aqui, por exemplo, a gente não está sendo acessíveis à pessoa surda, né? Barreiras tecnológicas, e aí a gente vê com toda a nossa tecnologia que a gente utiliza hoje, algumas dessas tecnologias são inacessíveis para alguém que tem alguma deficiência. E barreiras atitudinais, eu vou falar um pouco mais à frente. E aí, esses termos que estão lá na lei, a lei é uma coisa que foi votada, se não me engano, foi em 2016, ela foi legalizada em 2016, mas aí você vê como é que esse termo também é mutável, porque aí já se pensou em outros tipos de barreiras que podem existir. E aí é aquela coisa que eu falei agora há pouco e falo de novo, e acho que vou repetir mais algumas vezes. A gente acaba dando ênfase em alguma outra coisa, dando novas nomenclaturas, porque às vezes elas ficam meio invisíveis no meio de uma nomenclatura que abrange um termo grande. Então, por exemplo, hoje a gente já se fala bastante de barreiras estratégicas e barreiras metodológicas. Barreiras estratégicas seriam a própria estratégia do lugar que não contempla todos os tipos de pessoas. Metodológica é aquela coisa de você criar alguma coisa que vá, por exemplo, ensinar para alguém e esquece que tem pessoas que aprendem de maneira diferente. Então, tem esses tipos de barreiras também que podem ser nomeadas hoje em dia. Provavelmente existem outras barreiras que hoje em dia a gente nomeia também, né? Aí na figura que a gente acabou de ver, tem essa que eu falei das barreiras e tem também as figuras, as imagens de como são essas barreiras, tá? Eu falei que ia falar agora um pouco sobre barreira atitudinal, e aí vem um pouquinho com aquela outra questão que também se fala muito hoje, que é o capacitismo. E aí eu, lendo sobre as duas coisas, eu vi que os dois termos têm semelhanças. Então, quando a gente fala de barreira atitudinal, a barreira atitudinal é aquela barreira que a atitude das pessoas impede que uma pessoa com deficiência conviva bem em determinado espaço. O que está escrito aqui no slide, são atitudes, barreiras atitudinais, são atitudes ou comportamentos preconceituosos que impedem o acesso aos ambientes, bem como o relacionamento e convívio das pessoas com deficiência com a sociedade, sejam estas ou não intencionais. E o capacitismo, que é uma palavra que está sendo bem usada hoje em dia, a definição é bem parecida. É todo preconceito e discriminação com a pessoa com deficiência. É aquela ideia de a gente achar que as pessoas com deficiência são incapazes de fazer certas coisas, ou tudo, né? Elas não podem ser úteis para nada, não podem produzir, não podem trabalhar, não podem aprender. Então, eu vi bastante semelhança entre uma e outra, a barreira atitudinal e o capacitismo. Só que eu acho que falar capacitismo, eu acho que é um termo que, claro, tem muita gente que ainda não conhece, mas eu acho que ele foca melhor nessa questão do preconceito, da discriminação, do que barreira atitudinal. Às vezes, barreira, a gente está falando barreira, vem aquela impressão até concreta, né? Alguma coisa concreta. E eu acho que não passa muito quando a gente fala de barreira atitudinal, que é justamente esse preconceito. Então, acaba se utilizando bastante, hoje em dia, principalmente para quem convive e quem está nesse meio, sobre o capacitismo. Então, a pessoa é capacitista porque ela acaba tendo um preconceito contra contra uma pessoa que tenha alguma deficiência.
nessa imagem, além dessas definições sobre barreiras atitudinais e capacitismo, a gente tem a barreira, uma chargezinha que fala justamente, são 3 pessoas, sendo uma delas cadeirante, uma que está ajudando a pessoa cadeirante, e aí vem uma terceira pessoa que pergunta para que está ajudando a cadeirante: qual o nome dela? Quantos anos ela tem? Como que ela conseguiu? E aí o cara responde assim: pergunta para ela. Isso é uma coisa que acontece bastante. A gente acaba fazendo isso até sem pensar. E é uma coisa que, assim, primeiro, a convivência acaba fazendo com que a gente diminua esse capacitismo, a convivência com a pessoa com deficiência. Na verdade, a convivência acaba diminuindo qualquer tipo de preconceito, né? E aí, isso é tão enraizado na sociedade que até eu já passei por isso. Teve um dia, e aí a gente foi fazer uma festa aqui em casa, aqui no meu prédio, que a gente sempre faz todo ano, que é uma festa junina do nosso grupo Nitidal, que eu já tinha falado agora há pouco. E aí a gente recebe várias pessoas, famílias inteiras de pessoas com síndrome de Down. E aí vem bastante jovem, porque tem DJ, tem dança, tem música. E aí tem algumas pessoas que vieram antes para ajudar. E aí veio uma família, tinha um jovem com síndrome de Down. E aí eu tinha que ir no supermercado. Só que esse jovem, ele já tinha de 22 anos. E aí, ao invés de chegar para ele e falar, vamos lá no supermercado comigo, na verdade, ele pediu para ir no supermercado comigo, eu fui pedir para a mãe dele se ele podia ir no supermercado comigo. Aí, depois de um tempo, eu falei, cara, por que eu fiz isso? Ele é um jovem, tem 22 anos, ele trabalha, anda sozinho, já terminou um ensino médio, tem total autonomia. E para que eu fui perguntar? Por que eu fui perguntar para a mãe dele se ele podia ir no supermercado comigo? Isso foi um capacitismo da minha parte, né? Eu fui capacitista naquele momento, mas eu aprendi que a gente pode fazer uma coisa diferente e provavelmente eu não vou cometer esse equívoco da próxima vez que eu tiver. E isso é uma coisa que a gente vai melhorando, né? Vai terminando com esse capacitismo, mas uma coisa que a gente tem que para melhorar, a gente tem que reconhecer que a gente errou, né? Se a gente nem se liga no que a gente está fazendo está errado, possa estar errado, que a gente aí não melhora nada, né? Aylan, é interessante você falar isso, porque às vezes a gente precisa realmente se confrontar com a situação, né, para refletir sobre ela, né? Então aconteceu algo comigo lá no planetário, inclusive, que nós recebemos uma turma do INES, né? Instituto Nacional de Educação de Surdos. E fui eu que atendi, calhou que era eu que estava escalada, né, para atender nesse dia. E aí a gente colocou os alunos na cúpula, como a gente sempre faz. E aí, ao final da sessão, uma aluna do INES, né, começou a falar em Libras, né? E aí a professora traduziu para mim. E aí ela falou assim, olha, eu achei linda a sessão, as imagens são maravilhosas, fiquei muito emocionada, mas infelizmente eu não pude entender tudo, porque eu sou surda e não tinha tradução em Libras. E aquilo, na hora eu fiquei assim, até meio paralisada, eu falei assim, puxa vida, a gente tem que melhorar, né? A gente tem que fazer alguma coisa aqui para atender a todo mundo que vem aqui, né? E eu fiquei muito constrangida até, pedir desculpas a ela, e foi aí então que eu resolvi me matricular no curso de Libras, né? Eu falei assim, não, a gente precisa realmente atender a todos os públicos que frequentam o museu e o planetário da melhor maneira possível, e isso me motivou, então, a fazer o curso de Libras, né? Então, eu queria também aproveitar e pedir para você falar um pouco sobre inclusão, né? Porque esse termo também é muito associado a essa questão da acessibilidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então.
tem tido bastante discussão e a gente sempre fala de acessibilidade e inclusão. Mas, assim, a inclusão é um termo que a gente usa que ele também é bastante abrangente e essa também é mutável. Então, o que a gente hoje, de repente, considera como inclusão, daqui a 10 anos a gente vai ver que está faltando ainda alguma coisa para ser inclusivo. Mas a inclusão, ela também é um termo que está lá dentro da acessibilidade. Para você ter uma acessibilidade plena, total, a inclusão tem que estar junto. E a inclusão, ela é um termo que, se a gente fosse falar de acessibilidade, ela estaria lá dentro da acessibilidade. Mas, como a gente quer dar mais visibilidade à inclusão, a gente acaba separando o termo. E pelo menos eu acho que a gente acaba fazendo isso. E não estou desmerecendo essa importância, não. Acho que tem que ser feito assim mesmo. Então, a gente fala também de inclusão, acessibilidade e inclusão. Inclusão seria que a pessoa que frequenta qualquer espaço, ela se sinta acolhida por aquele espaço, assim como qualquer pessoa que chega ali naquele espaço. Isso é bastante usado na escola. Eu vou dar um exemplo da escola. E aí a gente tem esse quadro aí que é bastante informativo sobre o que seria inclusão. E aí eu vou tentar usar como referência a escola, né? Há um tempo atrás, gerações passadas, a gente tinha total exclusão. Então, você tinha a pessoa com deficiência que não frequentava a escola fechava a porta para qualquer tipo de pessoa com deficiência. E aí você percebe que houve uma grande batalha dos pais, das famílias de pessoas com deficiência, para que essas pessoas tenham acesso à educação. E aí começou a surgir aqueles primeiros ambientes, aqueles ambientes que eram segregados, né? Você colocava as pessoas com deficiência num determinado local separado das outras pessoas para poder aprender. Sendo que foi vendo que isso não era a melhor opção. E aí o próximo passo foi você integrar essas pessoas dentro da escola. E aí você, assim, dentro da escola, apesar de ter a integração entre os alunos, você ainda tinha um pouco de exclusão. Então, você tem aquelas turmas que são separadas. E a inclusão, não. A inclusão foi uma batalha que está sendo feita agora. A integração foi uma batalha de uma geração anterior, por exemplo, da minha filha. E acho que hoje nós estamos batalhando para que haja inclusão dentro da escola. Há muitas vitórias quanto a isso. A gente consegue, a gente tem visto que a gente está batalhando e está tendo resultados quanto a isso. Isso até porque isso agora é lei, né? E a gente está vendo que tem essa inclusão. É uma coisa até nova para as escolas. A inclusão para muitas escolas é uma coisa nova. E aí a escola tem que se adaptar, a escola tem que aprender. Então, esse é um caminho que está sendo feito. A gente percebe muitas escolas com uma boa vontade, porém, ainda tem algumas que não querem saber de fazer inclusão de jeito nenhum, né? Então, a inclusão, por exemplo, de uma criança, de uma pessoa com deficiência dentro da escola, é que ela esteja dentro da turma, que ela consiga aprender, que sejam desenvolvidas novas metodologias, materiais adaptados para essa pessoa conseguir aprender lá dentro da escola. Eu, por exemplo, no meu caso, eu acho que a minha filha, na escola dela, está tendo inclusão. A gente debate bastante com os professores, com os pedagogos, com as professoras da sala de acessibilidade, de atividades extras. E eu sinto assim que há uma boa vontade na escola que Isadora está. Ela está numa escola municipal aqui de Niterói chamada Anísio Teixeira. E eu vejo que a gente está caminhando e a gente percebe que isso está sendo bem proveitoso para ela. Ela está aprendendo justamente com esses materiais de apoio, materiais adaptados. Se ela tem dificuldade de escrever, vamos seguir fazendo com que ela aprenda a ler e mais tarde que ela consiga escrever. E isso detém, porque quando você faz isso dentro de sala de aula, as crianças aprendem a escrever e a ler. Então, a gente está sempre em contato com as professoras. Então, no meu caso, eu acho que está tendo inclusão. Já outros casos, eu acho que ainda não. Então, essa é uma batalha que nós estamos vivenciando. Isso é uma batalha de gerações, a gente pode dizer, esses 4 quadrinhos. Então, nós estamos nessa batalha aqui da inclusão. Se hoje eu já consigo
até por força de lei, matricular minha filha numa escola, e a escola não pode negar a matrícula de uma pessoa com deficiência, há 10 anos atrás isso não era possível. Então, agradeço sempre as pessoas que conseguiram fazer isso anterior. E agora a gente está batalhando por inclusão. Pode ser que daqui a 10 anos, as pessoas que estão batalhando por inclusão hoje não tenham os problemas que nós estamos tendo hoje em dia. E é por isso que a gente está batalhando. E aí a gente pode levar isso para o termo de museus. Bem interessante essa apresentação, Aylan. Parece que o Jorge tem uma pergunta para fazer para você, não é isso, Jorge? É isso mesmo, Paulo. O Aylan, isso aí já entra um pouco mais sobre um conceito um pouco maior que eu queria saber. Primeiro, como é que a ABCMC, que você faz parte, encara esse assunto? Tá? Eu vou fazer uma sequência de perguntas para ter uma lógica aqui na minha pergunta. Tá? Como é que ela encara e como é que a ABCMC fez, né, junto com vários museus, o Planetário participou de uma pesquisa sobre o tema. Você poderia comentar um pouco mais e avaliar também como é que está a acessibilidade no Planetário, lá e no Museu do Universo? Sim, posso falar assim sobre isso. A ABCMC, ela é uma associação de museus de centros de ciências do Brasil todo, e como todos os museus, ela também está preocupada justamente com essa questão da acessibilidade nos museus, né? Nos museus de ciência. Então, não tem jeito de você saber como anda a acessibilidade no museu, a não ser fazendo pesquisa. E nós participamos de algumas pesquisas e fomos alvo de algumas pesquisas nessa área. Nesse slide, ela tem uma imagem do planetário no canto direito superior, e tem uma definição sobre acessibilidade em museus. Eu gostei bastante dessa definição, e foi a Viviane Panelli que fez essa definição, e ela fala que os museus, para serem acessíveis, portanto, precisam que seus serviços estejam adequados para serem alcançados, acionados, utilizados e vivenciados por qualquer pessoa, independentemente de sua condição física ou comunicacional. Então, para o museu ser acessível, a gente precisa que aquelas barreiras que a gente falou agora há pouco tempo sejam transponíveis, né? E aí a gente sabe hoje que às vezes é muito difícil para um museu, que geralmente são prédios que são vinculados a órgãos públicos, sofrer todas as adaptações possíveis, todas as barreiras possíveis. O que a gente vê hoje em dia é que a gente está tentando fazer o que é possível fazer, porque às vezes tem algumas coisas que são até impossíveis de conseguir vencer aquelas barreiras, por várias questões. Então, a ABCMC faz as pesquisas e nós fazemos também pesquisas lá no museu sobre isso. Pode avançar um pouquinho? E aí, assim, lembra que eu falei sobre acessibilidade e inclusão? A gente fala de inclusão separado da acessibilidade justamente para dar mais ênfase a essa inclusão. Então, e a inclusão no museu seria, justamente no Museu de Ciência, seria que os experimentos que tem lá no museu interativos sejam interativos para todos, né? Essa daí foi uma pesquisa que foi feita em 2016. Eu respondi esse questionário, que foi na América Latina toda e no Caribe, e ele falava sobre a acessibilidade. Na verdade, foi uma pesquisa que tentava ver o quanto um museu é acessível, né? E aí tinham perguntas que a gente respondeu lá. Na verdade, eu respondi, passei para os colegas para dar uma revisada sobre tudo. Então, esse slide que está aí agora fala sobre a questão dessa pesquisa, e do lado tem justamente a capa do caderno dessa pesquisa, que são várias pessoas conversando, andando, e o nome desse livro é Guia de Museus e Centros de Ciências Acessíveis na América Latina e do Caribe. Então, essas foram as respostas que o Planetário deu a esse questionário. Notem que essas respostas não foi necessariamente nós que escrevemos, eram respostas que você tinha como opção responder, tá?
Então, na questão física, a gente viu que ele, respondendo às perguntas, o que ficou definido, as nossas respostas foram: algumas entradas e saídas estão em nível. Esse próximo slide está falando justamente da acessibilidade, das respostas do planetário para a questão física. Fala das rampas de acesso e de alguns sanitários adaptados, alguns serviços públicos acessíveis estão numa altura apropriada para a pessoa em cadeira de roda, mobilidade reduzida ou baixa estatura, alguns bebedouros acessíveis, estacionamentos, vagas reservadas, algumas obras e experimentos interativos da exposição estão dispostas de altura acessível, locais de reunião, cinemas, teatros do planetário são acessíveis a pessoas com cadeira de roda e mobilidade reduzida. Na questão visual, a gente tem algumas placas e painéis da exposição em braille ou pauta ampliada. Na verdade, é mais pauta ampliada. A gente não tem lá nenhum material em braille, mas a resposta só permitia esse tipo, né? Alguns experimentos e equipamentos dos objetos de exposição podem ser manipulados e tocados. Tem mais ainda. Na questão auditiva, alguns materiais audiovisuais possuem tradução em libras, seção do planetário em libras. Naquela época que a gente respondeu, a gente ainda tinha aquela seção em libras, mas por questões técnicas lá do nosso planetário, a gente acabou tirando, não conseguindo mais passar essa seção em libras. Na época que a gente respondeu, ainda era possível, 2016. Informações gerais de acessibilidade do museu, a gente respondeu que a gente tem adaptação a visitas monitoradas mediante agendamento e realmente nossos mediadores, quando são solicitados, conseguem fazer uma mediação. Uma outra pesquisa que nós tivemos foi desse aluno da UERJ, ele fazia licenciatura em Biologia, Tayan Lopes, e ele fez a monografia dele justamente falando da acessibilidade do planetário e das cúpulas do planetário, da área de exposição do planetário, do museu do planetário. E aí ele fez uma pesquisa tipo checklist, né? Então foi lá e viu o que tinha, o que não tinha, o que poderia ser feito, o que não era feito. E algumas das conclusões dele foi que no planetário tem inadequações ao cadeirante. E assim, na entrada do planetário, apesar do estacionamento ter vagas que deixa a pessoa próxima à entrada do planetário, mas a calçada não é muito legal para uma pessoa com cadeira de rodas. Alguns objetos interativos das exposições, isso foi a conclusão dele, tá? Na altura adaptada para deficiente público, para diferentes públicos, a existência de rampa de acesso, largura das portas adaptados, vagas marcadas, não há acessibilidade para visitantes cegos e surdos, não tem intérprete de Libras, não há sessões de cúpula em Libra. Então, quando ele fez, e foi no ano seguinte, né, em 2017, foi justamente quando a gente teve que tirar a sessão em Libras. Pode avançar. Então, a conclusão final dele foi que o planetário se destaca como um dos poucos espaços não formais que possui a preocupação de adaptação do espaço, mas ainda não está preparada para acolher a visitantes com deficiência e com igualdade de condições. Então, assim, essa foi a conclusão dele no estudo que ele fez. E ele era um cadeirante, uma defesa em memória dele, do trabalho dele. Ele já estava quase finalizando o trabalho dele. Então, acho que esse é um trabalho bastante importante lá para a gente. E é uma pesquisa, e ele tem lá a gente tem lá a monografia dele, e eu acho que serve como base, vai servir como base no futuro para a gente justamente melhorar o nosso espaço. Uma outra pesquisa que a gente tem, eu faço parte desse grupo que o Paulo mencionou no começo, Observatórios OMCCIT, e a gente, nesse grupo, a gente faz pesquisas com o nosso público do museu. Já desde 2005 nós fazemos isso. É uma pesquisa que é bem ampla, bem grande, fala sobre a visita ao museu, e ela é aplicada de 4 em 4 anos. E na última rodada, que foi em 2017, nós
acrescentamos uma pergunta ao questionário que justamente era sobre a pessoa com deficiência. Então, era para a pessoa se autodeclarar ou se estava com alguém que tinha alguma deficiência. A pergunta era essa, né? Você tem alguma deficiência ou está com alguma deficiência? E aí a gente aplicou lá no Planetário. E aí essa é um resultado preliminar. Nós ainda estamos estudando os resultados de toda essa pesquisa. A pesquisa é bastante grande. Temos um slide que fala que tem uma imagem do logotipo da OMCCIT. Pode voltar, pode voltar. E aí a gente aplicou esses 570 questionários e apenas 3,5% das respostas vieram dizendo que estava acompanhado ou era uma pessoa com deficiência. E aí é uma coisa que a gente pode pensar que, se a gente for comparar com o número do IBGE sobre brasileiros com deficiência, a gente tem que aproximadamente 24% das pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. São 45 milhões de pessoas. Então, esse número de 24%, ele está bastante acima do que a gente, numa observação mais fria, do que a gente recebe lá no Planetário. Então, a gente pode perceber nisso, pode tirar uma conclusão de que o Planetário não está não é tão acessível às pessoas. As pessoas com deficiência não estão indo no Planetário. É claro que essa é uma conclusão meio preliminar, meio rasa, né? Acho que a gente tem que se aprofundar mais nessa discussão para saber sobre isso, né? Aprofundar melhor essa conclusão. Mas a gente percebe aqui que a gente não está recebendo muito público de pessoas com deficiência, né? É um número bem abaixo do que esses 24% de brasileiros que têm alguma deficiência. E isso já é um indicativo, acho que é um indicativo de que a gente não está... E aí eu lembro eu vejo isso aí e eu lembro daquele filme com o Kevin Costner chamado Campos dos Sonhos, que ele fala, construam que eles virão. Eu sempre penso nisso, construam que eles virão. Então, acho que a gente tem que... Esse é também uma pesquisa que foi feita que demonstra um pouco que a gente precisa melhorar essa questão da acessibilidade lá no Planetário, né? Bom, essas foram as pesquisas que nós fizemos lá no Planetário. É claro que existem outros museus que fizeram outro tipo de pesquisa que a gente pode se basear também na hora de fazer. E o que eu acho mais importante disso tudo é que nós temos que aprender a conviver com a deficiência e ajudar que essas pessoas vão ao Planetário. E a nossa parte de ajuda é justamente lá no Planetário tentar fazer com que a gente seja o máximo acessível para todos, né? E o que a gente percebe que a gente precisa fazer ter sensibilidade para a gente poder enxergar essas deficiências e poder superar com o que a gente tem lá no Planetário. E aí, como eu já falei, é bem difícil de às vezes superar algumas daquelas barreiras. Cada vitória que a gente tem é bastante importante. E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a acessibilidade na questão do trabalho lá no Planetário. E aí eu acho que a gente tem que continuar caminhando, se importando sim com as pequenas vitórias, porque as pequenas vitórias acabam no final sendo uma grande vitória. Tá? Parece que a Flávia tem interesse em fazer uma pergunta também. É isso, Flávia? Isso, justamente ia pedir, Waylan, para você falar um pouco sobre o trabalho que você vem desenvolvendo com os mediadores do museu, né, há muitos anos. Falar um pouco sobre o que é a mediação também, eu acho que esse conceito não é familiar para muitas pessoas ainda, né? E contar um pouco dessa experiência que você tem tido lá com os nossos mediadores do Museu do Universo. Sim. Nós agora, esse ano, nós estaríamos completando, já que a gente está fechado, a gente não pode nem comemorar muito isso, 15 anos de mediação lá no Planetário. O nosso museu foi inaugurado em 2004, uma parte dele em 2005, e desde 2005, então,
que nós temos mediadores lá no museu. Os nossos mediadores são estudantes do ensino médio, e aí eu entrei no planetário como astrônomo já em 2004, e eu acabei sendo meio que fisgado por essa parte da mediação e também da coordenação desses mediadores lá no planetário. Eu achei que era um trabalho bastante, ainda é, né? Bastante interessante ver os nossos mediadores, e são estudantes que não têm nenhuma formação e às vezes informação sobre astronomia, e aí a gente acaba treinando, capacitando eles para eles fazerem a mediação nessa área que a gente estuda, que é a astronomia. E aí isso me cativou logo quando eu entrei no planetário, e eu acabei tomando a frente desse projeto, e até hoje eu faço a coordenação lá dos mediadores. O nosso museu, e na verdade a maioria dos museus de ciência, ele precisa de um mediador para que os nossos experimentos sejam mais bem compreensível para o público em geral, né? Então, a mediação é bastante importante num museu como o nosso. É claro que tem pessoas que não preferem não ter mediadores na hora que vai lá visitar os nossos experimentos, mas a gente acaba fazendo com que eles façam uma mediação naquele. E a importância da mediação é justamente que é aquele contato que a pessoa tem, aquela integração melhor que a pessoa tem com aquele experimento. E aí o tipo de mediação que a gente propõe lá no planetário é que seja uma mediação que ele não apenas passe a informação pro visitante, é que ele faça uma mediação entre o experimento e o visitante. E aí a gente treina ele justamente para não ficar uma coisa robotizada, e que ele possa também arrancar toda a informação que o público pode dar para ele, e aí nisso basear a mediação lá com os nossos experimentos. Essa é uma coisa que eu acho que é bastante produtiva para o planetário e também para o mediador, porque ele acaba aprendendo a falar em público. E eu acho que isso para eles é uma boa coisa para o futuro deles, né? E aí eu sempre falo com eles lá que a gente faz isso como se fosse um primeiro emprego para ele, um primeiro trabalho. Na verdade, eu falo que eles estão aprendendo a trabalhar. E aí eu dou ênfase não só na questão da mediação em si, mas também das relações profissionais que eles têm que ter quando ele está lá num ambiente de trabalho, né? E acho que isso foi o que mais me cativou nesse trabalho com os mediadores jovens, ver eles crescendo, como que eles crescem quando entram lá e aprendem a fazer a mediação, né? Eles ficam lá mais por um período, né? Um período de 2 anos que podem ficar lá como mediador, e aí você nota bastante a diferença, e são casos até meio gritantes da evolução deles quando ele entra e quando eles saem, né? A autoconfiança aumenta, essa questão de falar em público é bastante importante. Eu sempre relato para eles quando eles forem entrar em uma universidade ou quando eles forem fazer uma pesquisa de emprego, eles vão ter uma experiência melhor de poder falar em público, de falar com alguém que está fazendo a entrevista para ele. E aí eu acho isso bastante importante. A gente sempre frisa para ele. E aí a gente cumpre uma questão social, porque eles são estudantes do ensino médio de escola pública ou particular com bolsa. Claro, a gente tem até uma outra modalidade que são os mediadores que são... A gente tem uma bolsa da PUC e bolsas da FAPERJ. E aí essas duas modalidades são um pouquinho diferentes uma do outra, públicos um pouco diferentes também, né? Mas a gente vê que a gente cumpre um papel social quando a gente está lá com aquele jovem e dá uma perspectiva mais ampla, inclusive de seguir a carreira na ciência, né? De tentar, a gente faz isso com o público, mas também faz isso com eles, tentar despertar uma carreira científica para eles, né? Alguns exemplos bons que nós já temos com isso, né? Eu vejo que esse passar do tempo todo, e a gente está falando de 15 anos, uma evolução do pensamento desses jovens em relação às universidades. Se há 15 anos atrás a universidade era uma coisa que eles nem conversavam entre eles, a possibilidade de entrar numa universidade, hoje isso
quase é o inverso, né? Se antes a gente tinha pouquíssimos falando isso, hoje a gente tem pouquíssimos que não falam sobre isso. Todos sabem que podem entrar numa universidade, e a gente incentiva sempre. A gente ainda não conseguiu fazer um deles virar um astrônomo, mas pelo que eu estou vendo aqui, tem alguns que têm essa ideia de fazer astronomia sim. Ia ser bem legal, né? Um cara que começou como mediador e depois virar astrônomo. A gente já tem casos de ex-mediadores que trabalham lá no planetário e fazem ótimos trabalhos, já faziam desde a época da mediação, como a nossa amiga Liliane, né? Ela começou como mediadora, hoje está trabalhando lá na parte de eventos e é uma ótima profissional, né? Então, os nossos mediadores são essa gama toda de conhecimento que a gente pode passar para eles. E aí, já que a gente está falando de inclusão, de acessibilidade, uma das que a gente acabou, acho que a gente nem não passei a ideia da acessibilidade, da inclusão, é justamente a inclusão e acessibilidade de trabalho, oportunidade de trabalho para a pessoa com deficiência. E aí eu sempre busquei, nos últimos 10 anos, assim, eu sempre tive a ideia de ter alguém com deficiência trabalhando lá no planetário. Sendo que o meu capacitismo, e hoje eu reconheço que acho que isso era capacitismo, me impedia de ter alguém com deficiência. Eu sempre quis ter alguém que tivesse síndrome de Down para trabalhar lá no... E até mesmo antes de ter Isadora, eu tinha esse pensamento. Sendo que eu sempre achava que não era o momento certo, sempre achava que o planetário não estava em condições para receber uma pessoa com deficiência. Eu não ia ter tempo para me dedicar ao que deveria me dedicar a essa pessoa, até porque eu não consigo me dedicar a todos, né? Então ele seria mais um que uma pessoa com deficiência seria mais um que eu não ia conseguir dedicar ao que ela merecesse. Porém, em 2018, se não me engano, 2018 e 2019, nós tivemos a oportunidade de contratar um garoto que tinha uma deficiência. O nome dele é Lucas. Ele tem uma síndrome que chama síndrome de Moebius. É uma síndrome que causa paralisação nos músculos da face. E tem uma deficiência intelectual. Ele acaba tendo uma deficiência intelectual. E aí, todo aquele meu capacitismo que eu tinha, que eu achava que não ia ser possível, que eu achava que o planetário não estava, foi por água abaixo. E aí, o que eu percebo, e ele é um ótimo garoto, o receio que eu tinha dele não aprender a fazer a mediação, ele conseguiu superar. Ele demorou um pouco mais do que a média, demorou, mas assim, eu falei a média, não demorou mais que todos, né? Mas ele, assim, eu tinha esse capacitismo de achar que não ia conseguir, mas ele morreu no momento que ele entrou e também morreu e nunca esteve presente na questão da capacidade dele. Eu não posso dizer qual seria a capacidade dele de fazer o trabalho dele. Então, eu sempre exigi dele que ele soubesse fazer o que os mediadores têm que fazer. E realmente ele foi aprendendo, foi fazendo. Ele faz uma mediação lá com os experimentos. Ele é líder, porque a gente tem lá, cada semana, um deles são os líderes dos outros mediadores. Então, ele que fica responsável por coordenar as escolas, saber por onde a escola vai, volta, para qual espaço ela tem que ir. E ele, na liderança dele, sai tudo legalzinho também. Nas primeiras lideranças, ele fez como todos os jovens, outros jovens, ficou com problema, teve problema de ficar nervoso com tantas escolas chegando, mas isso tudo foi superado e ele vai superando. A gente quer que ele continue no planetário trabalhando, todo mundo gosta dele, assim como todo mundo gosta de quase todos os jovens que vão lá trabalhar com a gente. E a gente tem esperança que isso seja uma porta aberta para que a gente possa receber mais pessoas para trabalhar no planetário que tem alguma deficiência. E eu acho isso muito importante, porque todas aquelas barreiras e as barreiras invisíveis que a gente não conhece, a gente vai superar justamente se a gente tiver a convivência com pessoas com deficiências lá no planetário. Então, eu espero que depois deles venham outras, né? Outras que a gente possa crescer junto com ele lá no planetário.
E eu acho que você faz um trabalho tão bom, Ailan, que a gente percebe porque os nossos ex-monitores voltam para visitar a gente. E voltam com o maior carinho, né? Com a maior saudade. E é muito legal ver que muitos deles estão na universidade, alguns já estão formados, né? Alguns estão pleiteando agora um mestrado. Não, e tem o caso famoso do Eduardo, que agora está trabalhando lá com o repórter da CNN. Pois é. Então, eu acho que é uma experiência que realmente marca, né? Os nossos mediadores, eles levam, né, para a vida. É verdade. Eu gostaria também de lembrar, né, que nos primórdios a gente teve a participação também nesse processo do Domingos Bulgarelli, né? O Domingos também... Eu falei que eu tomei a frente, eu tomei a frente justamente dessas pessoas aí, o Domingos e o Guilherme. Eles eram os dois que coordenavam, começaram a coordenar, aí eu comecei a entrar, e aí, com o tempo, o Domingos, com algumas atribuições que ele tinha como gerente, e também daqui a pouco, depois ele se aposentou, ele acabou passando o bastão para mim. Mas é claro que eu aprendi bastante com o Domingos, até essa questão de ver a evolução deles. Quem me deu esse toque foi o Domingos, de saber e de ser bastante, de ser um pouco tolerante com eles, porque justamente a gente está fazendo eles aprenderem a trabalhar. Então, eu acabo sendo mais tolerante com ele do que se fosse alguém que tivesse um trabalho já de carteira assinada, profissionalmente falando. Então, isso tudo veio passado do Guilherme, do Luiz, do Domingos, e eu fui pegando. Eu espero ter alguém para passar. Eu quero ver se a gente faz isso com a Sabrina, que é a nossa estagiária. O Domingos, inclusive, ele, se eu posso estar enganado, aí você me corrige, ele é que criou aquele ambiente dentro do museu de procurar pesquisar, né, as ações, né, museais, né, de tentar avaliar, né, se o museu atinge ou não seus objetivos, os experimentos, enfim. Né, O Domingos tem uma pesquisa nisso bastante interessante, num experimento antigo que a gente tinha, que falava da fases da Lua, eclipses. Não, data de nascimento. E ele filmou, a pesquisa dele era filmar a ação dos mediadores com o público. E ele apresentou depois isso em vários congressos, e é uma pesquisa bastante interessante, e a gente com isso consegue trabalhar de como que a gente quer que eles façam a mediação, como que a gente entende que a mediação vai ser melhor conduzida, principalmente com o público que a gente recebe. E ele era bastante... trabalhava bastante coisas nessa área da mediação. E, na verdade, foi ele que abriu as portas para mim lá da BDSMC, da OMCCIT, porque ele que era responsável lá em 2005 pela primeira pesquisa feita lá no Planetário. E essa a OMCCIT, eu esqueci de mencionar, são vários museus hoje aqui do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente tem o MASH, tem o Museu da Vida, tem o Museu Nacional, tem o Planetário de Duque de Caxias, que também fazem parte desse... E tem mais alguns, agora de cabeça eu não estou lembrado. Museu Naval, Aeroespacial, que também fazem parte dessa pesquisa que a gente faz do grupo de pesquisa da MCCT, e quem abriu as portas foi justamente o Domingos. Né? Legal. Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando ao final da edição do Planetário Café, né, que teve um tema bem importante, né, uma vez que museus e espaços culturais como o Planetário, né, devem sempre buscar atingir o público o mais abrangente possível. Gostaria de agradecer ao Ailan por trazer um tema super atual e pertinente. Agradeço também a Flávia Pedrosa e ao Jorge Marcelino. Gostaria de anunciar o título da próxima edição: História e Filosofia da Ciência. Você que nos assiste pode acompanhar o Planetário nas redes sociais, Facebook, YouTube, onde estamos trazendo sempre novidades para vocês.
Até Twitter, a próxima. Não esquece do Twitter, não. E o Twitter. Até a próxima. Até a No próxima. Instagram. E o Instagram. Estamos em todas. Dá o telefone do Planetário também. Melhor não, porque acho que não vai ter ninguém lá para atender. Estamos Melhor fechados. acessar o site do Planetário. Melhor acessar o site. Exatamente. Tchau. Ó, fiquem em casa. Fique em casa. Fique em casa consciente. Tchau.